Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Este vídeo é dedicado aos passadores de pano e os jornalistas que apoiam o seu Jorge Salgado. Afinal de contas, vocês são responsáveis pelo 5º rebaixamento da história do Vasco da Gama. E hoje é o fim do vexame, ou, se você preferir, o recomeço deste vexame. Último jogo do Vasco da Gama no ano que vem a gente vai disputar a Série B e a gente vai falar muito sobre essa situação da ilusão que foi criada esta semana e o que deveria ser feito. A gente vai dar um exemplo aqui de uma gestão vitoriosa, que é a gestão do Palmeiras, lá da Dona Leila, e que abandonou a austeridade. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o Levenciano e eu vou explicar o porquê. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Amigos, hoje o Vasco da Gama faz um jogo contra o Londrina com televisão aberta. O mico, a humilhação vai ser muito grande. Afinal de contas, no mesmo horário, o nosso rival vai estar disputando o título das Américas. E o Vasco, sem pretensões nenhuma, mandará a campo hoje uma equipe composta de jovens que são talentosos, mas que demonstram a falta de planejamento dessa diretoria que, infelizmente, contratou muito mal durante esse ano de 2021. O Vasco da Gama hoje vai mandar a campo Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Caio Lopes, Marquinho Gabriel, Nenê, Gabriel Peck e Cano. E o planejamento para 2022, essa é a grande realidade, totalmente atrasado. O Vasco da Gama não tem vice-presidente de futebol, o Vasco não tem um executivo, não tem um coordenador técnico e a gente nem sabe quem será o técnico vascaíno para o próximo ano. O que o senhor Jorge Salgado fez neste ano de 2021 era uma coisa digna para ele poder ser expulso de São Januário. Em menos de 10 meses, esse senhor colocou o Vasco em 2 ocasiões numa Série B. E é o seguinte, rapaziada, o que foi feito para poder tirar esse cara da frente do Vasco da Gama? Porque o problema é ele. O problema do Vasco é a administração. Passaram jogadores, passaram treinadores e simplesmente não deram jeito nessa bagunça que aí está. Porque o exemplo deveria vir de cima e não vem. Mas, meus amigos, é o seguinte: ao invés de expulsar os vagabundos de São Januário, essa semana o que a gente viu? Ilusão sendo vendida para você. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco. Ontem, impressionante como vários canais de YouTube grande que se dizem apolíticos mentiram para você, torcedor do Vasco.
principalmente esses veículos aí de comunicação. Foi dito nesta plataforma que a Carol Pfeiffer assinou um contrato com o Vasco, cambada de mentirosos. Ela assinou apenas um acordo de não divulgação, porque ela vai apresentar algumas possíveis soluções, ela vai ter que ter acesso aí a números, a conta do clube, para poder fazer algo. E diga-se de passagem, desde que se falou o nome dessa mulher, quem nessa relação, quem saiu mais beneficiado foi a própria. Ganhou seguidores aí no Instagram, aí as pessoas vão dizer: ah, mas que ela não prometeu dinheiro. Todas as vezes que o nome dela foi citado aqui no YouTube por esses canais que são passadores de pano, foram citados com a foto dela e com dinheiro, fazendo a alusão que o Vasco da Gama iria ficar rico, que o Vasco iria ser o clube mais milionário aí da América Latina. E até agora a gente não viu nada disso. Mas eu quero falar aqui sobre uma gestão vencedora, que é a gestão aí da dona Leila, que está dando exemplo de administrar. Porque essa sim ajudou. O problema do Vasco é grana. E se ajuda o Vasco da Gama colocando dinheiro no clube. Essa é a ajuda. O restante é fanfarronagem. É brincadeira. E é o seguinte, a dona Leila fez isso. Abandonou essa austeridade. Perfeito. Situação do Vasco aí continua a mesma coisa. Uma semana, nada mudou. E a gente tem simplesmente quem traga dinheiro para o nosso clube. Existem lá 3 cartas de intenções com o Levenciano, intactas, embora essa diretoria golpista tenha feito de tudo para poder estragar. Existe um patrocinador master de 10 milhões de euros para ser colocado no Vasco da Gama, que eles simplesmente não aceitam por motivos políticos. Em troca fica aí a grande lacração, a grande mentira que é passada aí para vocês. A ideia da Leila e do Levin, ideias iguais. Tornar os seus respectivos clubes gigantes, potências, abandonando essa austeridade. Então é o seguinte, galera. Acordem. Lugar de vascaíno hoje é simplesmente lá em São Januário. Daqui a pouquinho estarei lá, porque acordei mais tarde hoje para a gente poder coletar assinaturas. A coleta vai até 2 horas da tarde. Esse é o objetivo aí com relação ao Vasco da Gama. Arrumar assinaturas, convocar uma nova AGE, fazer uma nova eleição para destituir não só Jorge Salgado, mas todos esses golpistas do Vasco da Gama. Apresentamos aqui a solução. O resto é conversinha de pessoas falsas que pulam muro, que nunca se posicionaram politicamente e que hoje simplesmente estão aí abraçados com o seu Jorge Salgado. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!